Oi, bom dia. Eu vou trazer mais uma palavra hoje. Ela vai ser sobre é, a parábola do grão de mostarda. Marcos 4, versículo 30, 31 e 32. Ele dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos? E como um grão de mostarda, que, quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior das hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem se aninhar debaixo da sua sombra. Então, eu lembro quando eu fui para a igreja a primeira vez, né, que eu não era de Deus, né, não tinha escolhido ainda servir a Jesus, né, era de outras coisas, e estava com depressão, muita, pânico, né, espero que essa palavra sirva para muita gente, depressão, pânico, tinha perdido minha mãe, né, ela tinha falecido, já tinha ficado 7 anos doente, praticamente adoeci junto, né, cuidando, me preocupando e sentindo tristeza por ver ela naquela situação e não poder fazer nada, né? E foi aí que eu vi que só Deus que pode fazer as coisas mesmo, né? E aí eu, com essa depressão e com pânico e tudo, sem a minha mãe, né? Sem meu pai, porque ele também não estava aqui, com 2 crianças para cuidar, né? Morando numa cidade nova que eu não conhecia muito assim, né? Vinha só na minha avó. E sem nenhum parente aqui nessa cidade, tá? Só os parentes do meu ex-esposo, né? Pai dos meus filhos. Então não tinha nenhuma tia, nada aqui, nenhum parente, era só eu e meus filhos. De parentes meu mesmo, assim, né? E do meu ex-esposo. Então é uma situação difícil pra mim, né? Com depressão e pânico, tudo. Não era serva de Deus. Eu nem saía de casa sozinha, nem pra andar, nem na esquina. Só de pensar eu já passava mal. Pra vocês terem uma ideia. E ainda tinha perdido a mãe, ainda tinha 2 crianças, uma de 4 e uma de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, né? E ao qual eu seguia o espiritismo, né? E lá não foi falado que não tinha cura, né? Que era daí para pior, né? Aí eu fui na casa de um parente, né, do meu ex-marido, e eu vi uma palavra da serva de Deus, né? Que ela falou justamente essa parábola da mostarda, que até hoje, já faz 20 anos que eu sou evangélica, eu não esqueço. Eu não tinha mais esperança de sarar e nem acreditava mais em nada, né? Porque eu já tinha sido católica, já tinha sido espírita, já tinha feito muitas coisas. Então não tinha mais fé, assim, não tinha mais esperança. Mas essa parábola que ela falou para mim, que a fé é bem pequena, mesmo que fosse muito pequenininha, igual um grão de mostarda, que é o menor das sementes, né? Mínimo possível de fé, quase nada, Deus me atenderia. E se eu acreditasse, ou se eu pedisse para Ele, Deus me ajudaria. Uns dias depois pensei nisso, falei, bom, eu não sei, eu entrei na igreja, falei com Deus, falei, Deus, eu não conheço você ainda, né, Deus verdadeiro, eu não sei se eu tenho fé, já tinha passado muitas coisas, mas um pouquinho, igual uma mostarda, um grãozinho da mostarda, eu acho que eu tenho. O que eu não tiver, o Senhor me ajude mesmo nesse pouquinho de nada que eu não tenho de fé. E fui na igreja. Lógico, o inimigo não queria permitir que eu ficasse. Me veio na mente pensamentos, né? Que eu vou até falar aqui para ver se alguém que for na igreja pelas primeiras vezes pode sentir isso. Mas fique na igreja. O inimigo queria que eu saísse da igreja andando pela rua. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, né? Na igreja. Se eu tiver que morrer, eu morrerei aqui dentro da igreja. Porque eu vou tentar.
servir esse Deus, eu quero Ele, eu quero o Senhor Deus, Jesus, e creio que Ele vai me ajudar. É a última porta que eu vou e creio que vai me ajudar. Vou botar minha fé aqui. Passei mal, expulsaram, e eu fui vendo o trabalhar de Deus, eu fui ficando. Lógico que demorou, né, gente? Né? Foi muitas coisas que tiveram que libertar, mas depois de uns tempos eu comecei a andar só, tomei um medicamento só, né? Lógico, não fui curada da depressão, mas do pânico sim. Consegui estudar, fazer faculdade, lutando um pouco contra isso ainda, né? E hoje eu sou uma pessoa assim que eu tenho meus problemas de saúde, mas assim, não é doença, mas tô bem, né? Eu saio, meus filhos estão grandes, estão criados. Perdi meu pai também, mas estou bem. E Deus me fez muitas coisas. Nossa, me curou do estômago, é, me fez sair sozinha. Comecei a ir no mercado, que eu não ia, tinha pânico dentro do mercado, tinha que sair. Comecei a ir de pouco, né? E hoje tá uma benção, graças a Deus, né? Consigo fazer muitas coisas. Limpar a casa, que antes eu não conseguia limpar. A minha cabeça era perturbada, muitos pensamentos. Agora não, agora já é mais, sabe? Engordei, porque eu era muito magrela demais da conta. E Deus tem feito muitas coisas, sabe? Minha mente. Aos poucos, conforme o tempo vai passando, vai melhorando mais, sabe? A gente passa as coisas, mas sempre tá melhor com a fé alicerçada no Senhor, sabe? Graças a Deus. É o melhor dia que eu me lembro na minha vida, de ter ido seguir a Jesus. Se eu pudesse mudar alguma coisa, queria seguir sim a Jesus muito mais antes. Muito tempo antes ainda, sabe? Queria ser de Jesus desde nascida, desde nova. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Talvez eu tinha que passar algumas coisas para poder ter essa experiência que eu tenho hoje. Mas a melhor decisão foi servir a Deus, né? Aceitar Jesus. E se eu pudesse, aceitaria bem mais nova do que eu era quando eu aceitei. Tá bom? Espero que isso ajude vocês. E o nome de Jesus seja glorificado. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.